Essa fala é sempre bem casada, pelo fato de que agora a gente vai falar desse complexo qual nós estamos. O nome desse complexo é Feliz Lusitânia, né? E aí é bastante interessante falar sobre ele e falar sobre os vários aspectos que a cidade de Belém ela passa. Quem é a primeira vez que vem aqui em Belém? Né? Levanta a mão aí. Pensa que esse espaço aqui, ao qual é um espaço turístico, acho que a Ivna já falou um pouco também, ele vem se tornar um espaço turístico a partir de 2000. Gente, 2000 aqui do lado, né? Bem pertinho, né? Mas essa questão desse espaço, ela já existia. E eu faço com que vocês, quando vocês chegaram daqui, talvez não dê para ter esse olhar tão amplo, né? Mas a gente vai falar sobre 5 coisas aqui nessa fala. A gente vai falar da Casa das 11 Janelas, que é aquela casa amarela, se vocês olharem para trás, tá? A gente vai falar de um hospital, tá? A gente vai falar da Catedral e da Igreja de Santo Alexandre e dessa praça, tá bom? Então eu vou falar de forma bem resumida, tá bom? Bom, ali na frente é a Casa das 11 Janelas, aquela casa amarela, tá? Aquela casa amarela, ela já, dentro da geografia, nós temos diversos conceitos. Um desses conceitos, né, é o fixo e o fluxo. O fixo, né, é o local, né, e o fluxo é tudo que passa por aquele local. E aí a gente fala da Casa das 11 Janelas a partir desse olhar. Por quê? Porque ela tem duas frentes. Se vocês forem observar, Jonathan, por que Casa das 11 Janelas se eu consigo enxergar mais de 11 janelas, né? Se vocês forem olhar a parte de cima, ela sim, de fato, tem 11 janelas, tá? E aí ela tem dois contextos. O primeiro contexto português, que é o desse lado daqui onde nós estamos, e o contexto italiano, que fica do outro lado, que já de frente para o rio, no qual já são janelas mais altas, já são detalhes mais ricos também, tá bom? E aí ela foi em diversos locais, inclusive um hospital, né? Inclusive ela também serviu, 2 locais aqui serviram também, né, durante o período da cabanagem. Vocês sabem o que é a cabanagem? Né? Lembra aí? A gente fala tanto, né, sobre Tiradentes, a gente fala tanto, mas aqui no Pará também, né, na região norte, a gente também teve essa revolta da cabanagem, né, que foi bastante interessante, né, bastante importante também para nós, né, que depois a Ana Paula, que é uma outra monitora também, que é mais especialista nisso, vai falar um pouco mais sobre isso também para nós, né? E aí, então, esse local também foi um hospital. Ei, pensa assim, como a Ivna falou, a cidade de Belém era muito o quê? Voltada para a questão portuguesa. Mas pensa que existiam também os pobres, os mais validos. E aí existiam 2 hospitais na cidade de Belém. O hospital que era localizado aonde é a Santa Casa, né? Perdão, o hospital era localizado às 11 janelas, e existia um hospital para os pobres, que era o Bom Jesus dos Pobres. Esse hospital, ele fica bem anexo à Casa das 11 Janelas, onde hoje em dia tem um pier, onde você pode fazer toda a visitação ali ao lado, né? E aí, voltando lá no que a Ivna fala, né, sobre essa questão só dos portugueses, né, serem lembrados, e as outras pessoas, né, os indígenas, os em situação de escravidão, eles não são tão lembrados, né? E a partir de então, né, Belém, então ela passa por 3 períodos, né, dentro da cidade de Belém. O período primeiro, como a professora falou lá, das drogas do sertão, da madeira, né, o período do ferro e o período do mármore. E aí é bastante interessante a gente notar esses 3 períodos dentro da cidade de Belém a partir desse monumento aqui, que é a Catedral de Belém, tá? Fica bem à frente, essa igreja branca aqui na frente é a nossa catedral, tá? Ela tem 2 períodos, e eu vou falar sobre 2 pessoas muito importantes para ela. Primeiramente, eu falo sobre o Antônio Landi, e depois eu falo sobre o Domingo de Ângeles, que são 2 pessoas muito importantes para essa igreja. Primeiramente, a professora falou
que a primeira igreja ela foi dentro do forte. Sim, logo depois que ela saiu do forte, então os portugueses tinham o costume de fazer largos em praças. Esse local aqui, né? E aí, então, foi-se feita a primeira igreja. Daqui não dá para ver os detalhes, porém, ela acima, né, onde estão as torres, né, existe uma linha reta que passa nela, que é justamente a primeira etapa da igreja, né? Então, até ali, a igreja, de fato, ela foi feita, né? Logo depois, então, pela comissão demarcadora de limite, foi-se então chamada uma pessoa para fazer o embelezamento da cidade, que foi quem? Antônio Lande, né? E aí, Antônio Lande vai fazer o embelezamento de várias igrejas da cidade de Belém. E aí, da catedral, ele faz a partir do segundo pavimento, que são essas torres. Toda essa parte de cima, né? A partir dessa linha, né, que tem a igreja, ele faz. E aí um detalhe bastante interessante dele na cidade de Belém são entre a torre e o retábulo do meio da igreja, que são tipo uns triângulos que vocês estão vendo dos dois lados, são os pináculos. Ele vem, né, trazendo esses detalhes para a cidade de Belém e vem trazendo esses detalhes também das nossas torres, né? Lembra que aí a Belém ainda não tinha tantas igrejas com torres. E aí o Antônio Lande veio trazendo esse detalhe para a cidade, né? Que depois ele vai reverberar em várias outras coisas, até mesmo na questão dos bombeiros. Porque se lembra aí, quando pegava fogo alguma coisa, tinha como ligar para dizer que estava pegando fogo? Não. Então quem fazia esse serviço para a cidade de Belém eram as igrejas. Elas tocavam os sinos para que avisasse que estava pegando fogo em algum lugar. E aí, então, eu falei primeiro, né, do Antônio Lande. Logo em seguida, eu preciso falar do Domênico de Ângeles, que ele foi a pessoa que fez o embelezamento da igreja por dentro, tá? Então, quem já teve a oportunidade de entrar na catedral? Né? Então, a catedral, por dentro, ela é uma coisa, para mim, pelo menos, né? São duas igrejas que eu gosto muito, tanto a catedral quanto a igreja do Carmo, que são igrejas muito bonitas, né? Por dentro, né? E vocês vão ver, de fato, né? Se vocês sentarem na igreja, olharem para o teto, né? É bastante interessante. Vocês vão ver um bispo, né? Olhando para essa cidade de Belém, né, e vendo então juntamente com outros textos do Grão-Pará, que lembre-se que nessa época a questão do bispado era o bispado do Grão-Pará, né, e vendo também a cidade de Belém, e vocês vão ver o início da cidade. Então é bastante interessante se vocês forem lá depois, né, e aí ela conta esses 3 períodos que eu falei lá no início. O período das drogas do sertão, né? Por quê? Porque inicialmente esse altar era feito de madeira, né? Como é aqui nessa igreja, que depois eu já vou falar. E depois, então, passou-se a etapa do ferro. Você encontra, hoje em dia você não consegue mais encontrar a questão da madeira. Por quê? Porque logo depois, então, quando veio o ferro, né, então tiraram tudo que era as questões das drogas do sertão e jogaram o ferro. E o ferro a gente consegue ver na cidade de Belém em vários outros locais, como aqui o mercado de peixe, o próprio Ver-o-Peso e outros locais, tá? Que ficam nos púlpitos, nas laterais da igreja. E o mármore, né, que fica hoje em dia no altar central, tá? E aí, deixa eu dizer outra coisa para vocês. Lembra lá que a Ivna falou que aqui era um pelourinho, né? E esse pelourinho ficava centralizado aqui nessa praça, que é a Praça Frei Caetano Brandão. Lembra que eu falei que existia um hospital para os pobres? Quem fez esse hospital? Foi o Frei Caetano Brandão, né? Que foi o bispo também que ajudou mais nessa questão também dos pobres. Então ele tem um monumento bem ao meio da praça, né? Fazendo também o simbolismo dessa questão também desse bispo, tá? Agora a gente vai falar aqui da igreja de Santo Alexandre, né? Lembrando que a igreja de Santo Alexandre, ela tem a igreja e o convento. Aqui é um local interessante, até mesmo porque até o Papa já ficou aqui, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas João Paulo II, quando visitou a Amazônia, né? Ele visitou
aqui também, esse local ficou hospedado aqui, nesse local, tá? Hoje em dia ela é uma igreja desacralizada, quer dizer que não tem missa sempre, ela é um local hoje em dia onde se fazem eventos também, onde tem uma questão do Museu de Artes Sacras da cidade, onde guarda, né, diversas obras raras e muito importantes para a cidade de Belém, tá bom? A igreja de Santo Alexandre, ela também tem vários detalhes, como o altar-mor, todo em madeira, onde eu convido vocês a observar depois. E aí, pensem nesse altar, né? E aí, quando a gente entra por dentro do centro histórico, a gente consegue observar essa questão do olhar indígena, né? Pelo fato de que vocês sabem que quem fez isso não foram os italianos, os portugueses, né? Então, como é que eles vão fazer anjos? Como é que eles vão fazer querubins? Se eles nunca viram anjos, se eles nunca viram os querubins. Então, é bastante interessante olhar para esse altar daqui dessa igreja, que depois vocês podem ou acessar pela internet, ou vir aqui mesmo, né, e ver esses detalhes ricos, né, desse complexo todo aqui, que é o Fênix Lusitânia, tá bom? Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu acho que a Magali quer completar alguma coisa, e aí a gente vai, então, complementando, e vocês podem também fazer alguma pergunta, tá bom? Obrigado. Obrigada, Diana. Bom, agora que a gente vai começar a andar nesse roteiro, eu quero convidar vocês a fazer um exercício de olhar essas estratégias de desenvolvimento da cidade que o Jonathan estava falando, olhar na paisagem. Na paisagem de Belém, a gente consegue enxergar essas marcas. O Jonathan coloca que aqui na estética da igreja, a gente consegue ver os períodos de formação. E na paisagem urbana de Belém, a gente também consegue fazer isso. A gente, onde nós estamos, que é o Complexo Fênix Lusitânia, a partir da década de 2000, Belém vai começar a receber várias obras de refuncionalização dos seus espaços. E pensando numa refuncionalização turística, esse complexo vai se unir junto às reformas do Ver-o-Peso, a criação da Estação das Docas, então o Ver-o-Rio. Então vai ser uma refuncionalização da orla da cidade e que também vai encontrar espaços que não são turísticos, mas que também são muito importantes, como aqui a primeira rua de Belém, que é a Rua Siqueira Mendes. Vai fazer parte, né, vai compor o Complexo Fênix Lusitânia, além das igrejas. Falando um pouquinho mais dessas estratégias, para vocês observarem, né, fazer esse exercício que o professor adora fazer exercício, né? Esse exercício de olhar a paisagem da cidade, a gente vai entender também as igrejas como um marco limítrofe de até onde a colonização portuguesa estava se interiorizando na cidade. Aqui, como a professora falou no começo, é um ponto estratégico para a defesa, né, dos colonizadores, mas também já era um importante entreposto comercial indígena. Então não vai ser à toa que aqui vai ser o nosso forte e aqui vai ser a fundação da cidade de Belém. A gente vai ter a igreja de Santo Alexandre, logo na frente a gente tem a igreja da Sé, atrás da igreja da Sé a gente vai ter a igreja de Nossa Senhora dos Homens Brancos, que hoje não existe mais, existe só a fundação. Mas depois a gente tem a igreja do Carmo, fazendo uma curva, que é a curva do Igarapé do Piri. A gente vai ter a igreja de São João Batista, depois a igreja das Mercês. Então percebam que a posição, a localização geográfica dessas igrejas nos ajuda a perceber o quanto que a colonização portuguesa estava dominando o território. E essas igrejas vão ser um objeto espacial, então, que vão marcar, né, na paisagem essa colonização. Além também de outras estratégias. Aqui a gente consegue ver estratégias de desenvolvimento mesmo das cidades, aqui nas ruas. Embaixo da camada asfáltica, a gente consegue enxergar o paralelepípedo. E então a gente tem um período de formação da cidade que vai utilizar os paralelepípedos para os arruamentos, e depois a gente tem, né, um outro período que vai usar a camada asfáltica. A gente também consegue enxergar os trilhos dos bondes. Então percebam uma sobreposição estética que se liga a uma sobreposição estratégica de ordenamento da cidade. E a gente vai conseguir enxergar isso na paisagem de Belém. Então, desde as ruas, os postes,
até a estética dos prédios, a gente consegue ver essa sobreposição de tempos, estratégias, conceitos e o desenvolvimento da cidade. Então a gente convida, a partir de agora, que vocês façam esse exercício de olhar a paisagem urbana e tentar enxergar quais foram os períodos que levaram à formação dos prédios, dos arruamentos e da forma como a gente se relaciona. Tudo bem? Então vamos ir.